Olá, tudo bem? Meu nome é André Souza, sou técnico e tecnólogo em radiologia e para essa aula vou compartilhar com vocês aqui o conhecimento sobre o exame de radiografia da cintura escapular. Atualmente trabalho no setor de ressonância magnética em São Paulo, no Instituto do Câncer e aqui em Bragança Paulista na clínica Lume Diagnóstico por Imagem. Trabalhei aqui no hospital universitário no setor de raio-x, onde adquiri um pouquinho de experiência nos exames de ortopedia e também na Santa Casa de Bragança Paulista, então vou trazer um pouquinho dessa experiência para compartilhar com vocês, tá ok? Então vamos lá. Alguns pilares importantes na radiologia, a gente pode aplicar isso daqui para o nosso dia a dia. Quais são os conhecimentos que a gente precisa ter? Anatomia aplicada ao método, física aplicada, posicionamento. Sabemos que os posicionamentos radiológicos existem vários, mas os principais e os mais rotineiros a gente precisa dominá-los. E a qualidade, que é o nosso resultado final, qual é o exame que eu vou entregar? Qual é a qualidade que o médico radiologista ou ortopedista espera receber daquele nosso exame? Então, isso aqui é um critério que você vai adquirir com o tempo. Conforme vai passando o tempo, você vai se tornando um bom profissional e aí você vai conseguindo ter alguns critérios de análise daquela radiografia ou análise daquele exame para você conseguir entregar aquele resultado esperado. Algumas das indicações para o exame de ombro são artrose, dor a esclarecer, instabilidade, síndrome do impacto, lesões do manguito rotador, lesão de Hill-Schatz, lesão de Bankart ósseo e também a grande maioria, que chega para nós quando trabalhamos num pronto-socorro, traumas. E como vamos analisar uma radiografia? Isso aqui é um ponto super importante. Aqui temos um trecho do livro Bom Traje, onde explica como devemos visualizar uma radiografia. Qual é a forma que visualizamos? Toda a radiografia e exames de tomografia, ressonância, a gente tem uma visão, uma perspectiva de olhar o paciente como se estivesse de frente para nós, ou seja, tudo que é ao meu lado direito corresponde ao lado esquerdo do paciente e vice-versa, tanto no raio-x, tomo e ressonância. Tá ok? Aqui no trechinho do livro tem essa explicação. Na parte da anatomia, quais são os principais pontos anatômicos que precisamos entender para conseguir aplicar nos nossos dia a dia e fazer uma imagem com uma boa qualidade? Vamos abrir aqui o software de anatomia da Bayer e mostrar alguns pontos anatômicos importantes para o exame de radiografia do ombro. Aqui temos uma imagem em AP, onde visualizamos aqui a porção do úmero, colo cirúrgico, colo anatômico, tubérculo maior e menor, cabeça humeral, aqui temos o acrômio, a parte da cavidade glenoide, aqui a margem lateral da escápula, a parte da clavícula que vai formar com acrômio, que é a articulação acrômio clavicular, e aqui o processo coracoide. Passando um pouquinho essa vista mais em outra visão, vamos dizer assim, uma vista lateral ou um perfil para a visualização da escápula. Temos aqui a escápula em perfil, aqui a parte da espinha da escápula, formando aqui mais superior a parte do acrômio, que vai articular com a clavícula, formando a articulação acrômio-clavicular, processo coracoide, cabeça humeral e úmero. Em uma outra visão, mais focada na articulação acrômio-clavicular, clavícula, acrômio e a articulação. Aqui temos a cavidade glenoide. Em uma outra visão que abrange mais toda a parte da escápula e uma porção maior aqui da clavícula, visualizamos toda a parte da margem, toda a borda medial e borda e margem lateral, e aqui o ângulo inferior da escápula, clavícula, articulação acrômio-clavicular, acrômio, tubérculo maior e menor, e aqui o sulco bicipital, o sulco onde passa aqui o tendão do bíceps, aqui o processo coracoide, colo cirúrgico e colo anatômico do úmero, cavidade glenoide e aqui a escápula. Então, aqui são alguns pontos anatômicos importantes para a gente fazer uma análise de uma radiografia do ombro. Falamos dos principais pontos anatômicos para visualizar e analisar uma radiografia do ombro. E qual o perfil do nosso paciente? Qual a nossa dificuldade do dia a dia? Dependendo do local que você trabalha, você se depara com muitos casos de pacientes politraumatizados, ou os famosos polirralado, Se você trabalha em uma clínica, é difícil você pegar um paciente de politrauma. Então,
qual é a condição do nosso paciente? Qual é a nossa dificuldade no nosso dia a dia? Aquele paciente que no final de semana foi dar uma volta de moto e acabou se aventurando, né, e sofreu um acidente. Então, nos plantões aí de final de semana, a gente se depara muito com isso. E também aquele paciente que, por algum motivo, foi tentar atravessar a rua e um caminhão acabou pegando, né? Então, um outro caso de trauma também, de acidente automobilístico. Então, no hospital, a gente tem muito dessas rotinas aí de atender esses pacientes. Pacientes politraumatizados com fraturas expostas, crianças. Então, cada paciente a gente vai encontrar uma certa dificuldade. Não é fácil a gente atender um paciente conforme, como essa foto aqui, por exemplo, né, onde a moça tem uma fratura exposta, ou uma criança com fraturas. E aí, como que você vai abordar aquele caso? Como que você vai realizar aquele exame? Então, existem vários aspectos importantes que você precisa conhecer, e isso daí você vai adquirir com o tempo, né? E também trocando informações com profissionais mais velhos e aqueles profissionais que você admira. Outro caso também, crianças. Crianças, é difícil de realizar exames de pacientinhos pediátricos, justamente por conta que é difícil de ficar quieto, sempre está chorando, e é difícil de realizar esses exames, mas a gente sempre tem que ter aquele sentido de humanização e fazer o nosso melhor, independente da situação que o paciente apresenta, se é um trauma, uma criança, ou é um idoso cadeirante que não consegue ficar em pé, ou é um paciente bem cifótico. E aí, como que você vai realizar uma radiografia de ombro de uma paciente com uma certa cifose acentuada, ou em um cadeirante? Então, isso daqui você vai aprender com o tempo, esses macetes, essas dicas. Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E a física aplicada ao método? Qual é o KV, qual é o MA, qual é o foco que eu vou utilizar, qual é o tempo que a gente vai estar aplicando a exposição, qual a distância foco-filme, distância objeto-filme. Existem vários fatores. Aqui temos uma foto de um painel de comando, onde tem ilustrando aqui uma técnica de ombro, né? Mas essa técnica, se eu aplicar num paciente adulto, a imagem vai sair com uma certa qualidade. Se eu utilizar a mesma técnica para um paciente muito obeso, eu vou precisar aumentar alguns parâmetros. Ou se eu for realizar uma criança, um pacientinho pediátrico, eu vou ter que diminuir. Então, a técnica que eu aplico no adulto não é a mesma que eu aplico numa criança ou no paciente um pouco maior. Então, a gente tem que saber toda a parte da física aplicada ao método para conseguir obter uma imagem com uma boa qualidade. E quais são os posicionamentos? Os posicionamentos podem variar de acordo com a sua rotina, seja no hospital ou clínica. Aqui temos uma padronização do grupo de ortopedia da Santa Casa de São Paulo, onde numera de 1 a 10 os posicionamentos radiográficos do ombro, como se fosse um POP, justamente para que o médico e técnico e quem solicita o exame falem a mesma língua. Ok? Então isso daqui facilita muito o trabalho. E aqui uma foto aqui do livro Greenspan de ortopedia, onde temos um espectro de posicionamentos da radiografia do ombro, onde cada um tem uma finalidade. Para fratura, qual radiografia eu faço? Para luxação, qual radiografia eu faço? Ou é uma lesão de tendão, uma lesão muscular? Qual é o método que eu vou solicitar? Uma tomografia, um ultrassom ou ressonância? Então, esse espectro aqui de técnicas é do livro Greenspan. Na minha vivência, eu sempre sigo como orientação essa padronização aqui da Santa Casa de São Paulo, mas tudo vai depender do local que você trabalha. Se no local que você trabalha o médico solicita uma radiografia numerada de 1, 2, 3 e ele fala que é AP, perfil e axilar, você vai seguir a orientação do médico, o ortopedista especialista em ombro. Então sempre é o ideal que você mantenha uma comunicação com a equipe médica da ortopedia e médico radiologista, e você trabalhe conforme a solicitação daquela equipe. Então, o que é uma rotina de ombro, né? Tem um textinho aqui do artigo, né, da Santa Casa de São Paulo. Então, essa rotina de ombro pode variar de acordo com o seu trabalho, se é hospital, uma clínica focada em ortopedia, então isso pode alterar, né? Mas por que foi criado esse artigo? Foi mesmo para facilitar a linguagem médica, seja radiologista, ortopedista e equipe técnica que trabalham com a execução dos exames. Então, desta forma,
todos falam a mesma língua. Então, quando o médico solicita uma radiografia numerada 1, 2 e 6, o técnico já sabe quais as incidências que ele vai realizar quando vem aquela numeração. Então, temos aqui a rotina, né? Mas o que às vezes vem além da rotina. Então, vai depender da sua rotina, qual é a sua vivência no seu dia a dia aí. Aqui temos a imagem do ombro numerado com 1. Então, o que é a rotina 1? É um AP com correção da anteversão da cavidade glenoide com rotação neutra. O paciente vai estar mais ou menos 40 a 45 graus da estativa. Por que vai ter que ter vai ter que obliquar o corpo do paciente? Para conseguir visualizar o ombro em AP, o que eles chamam de AP verdadeiro. Então o paciente vai estar obliquado mais ou menos 40 a 45 graus e aqui a gente vai fazer o raio-x. A ampola vai estar, o raio central vai estar perpendicular ao receptor de imagem e é esse o resultado final que a gente vai obter, uma imagem em AP do ombro. A imagem 2, ou radiografia 2 do ombro, é uma AP com correção da anteversão da cavidade glenoide e rotação interna. Então o 1 é rotação neutra, o 2 é rotação interna. E cada um vai ter a sua finalidade, né? Aqui no caso a 2 ela é semelhante a 1, mas a gente vai conseguir visualizar uma possível fratura em uma outra perspectiva. E o que é o 3? É um AP sem correção da anteversão da cavidade glenoide, é o famoso Rockwood, angulado 30 graus pododáticos. Então o paciente vai ficar encostado na estativa, sem estar em rotação, com correção da cavidade glenoide, e a gente vai angular a ampola mais ou menos 30 graus pododáticos. E o que a gente vai avaliar é o esporão antero-inferior do acrômio. Zanca. O Zanca, que é o número 4, muitas vezes também é utilizado para fazer a avaliação da clavícula. Mas aqui, nesse artigo, o que eles dizem, né? Para fazer a avaliação da articulação acrômico-clavicular. Para ver se tem algum tipo de osteófitos ali da articulação acrômico-clavicular ou alguma lesão dela envolvendo aqui a articulação acrômico-clavicular. Como que é realizado esse exame? O paciente vai ficar encostado na estativa, sem fazer a correção da anteversão da cavidade glenoide, e vamos fazer uma angulação com a ampola de mais ou menos 20 graus cranial, sentido cefálico. Um detalhe importante aqui nesse caso é que quando trabalhamos com uma radiologia com os raios-x convencional, é necessário utilizar uma técnica com uma baixa dose. Se eu utilizo uma técnica com uma dose um pouco elevada, acaba dando o enegrecimento aqui na imagem e a gente pode perder alguns detalhes. Isso na radiologia convencional. Na radiologia digital a gente já tem a possibilidade de trabalhar melhor ali os tons de contraste, brilho, latitude da imagem e obter imagens também com zoom só daquela região de interesse. A radiografia de ombro número 5. Qual é? É o perfil axilar ou axilar do ombro. O paciente pode ser realizado com o paciente em decúbito dorsal, conforme esta imagem, ou também pode ser feito com o paciente sentado ao lado da mesa de raio-x, onde ele vai ficar sentado, você estica o braço dele e apoia na mesa e a placa vai ficar na região inferior da axila e o raio vai entrar supero-inferior. É ideal para fazer toda a avaliação aqui do acrômio também, ver se essa luxação está mais para posterior, para anterior, se tem alguma lesão aqui do rebordo da cavidade glenoide, entre outras. Número 6, perfil método de NIR, ou aqui para avaliação do túnel do supraespinal. Como que é feita? O paciente vai ficar obliquado, mais ou menos ali uns 45, 50 graus, a depender ali do tipo do paciente, do biotipo dele. O raio vai entrar de sentido posterior para anterior, angulado mais ou menos 15 graus pododáticos, e essa angulação pode variar de 15 a 25 ou 30 graus, aí, dependendo do grau de cifose torácica que esse paciente apresenta. Então, dependendo do nível de cifose que esse paciente tem, você vai angular um pouco mais a ampola. É ideal também para fazer a avaliação de luxações, se essa luxação está para anterior, se está para posterior, avaliação de fraturas e também o grau, né,
do acrômio, se é um acrômio reto, curvo ou ganchoso, de acordo com a sua classificação. O número 4 é um método apical, método de Gard. O paciente vai estar no posicionamento semelhante ao posicionamento 2. Ele vai estar com a correção da anteversão da cavidade glenoide, com rotação interna, e o raio vai estar angulado mais ou menos aí 45 graus. É ideal para fazer avaliação de lesões do rebordo antero-inferior da cavidade glenoide. Então, pacientes que têm lesões de banco artióceo é uma radiografia que traz bastante informação. O Stryker, que é o número 8, vai fazer a avaliação aqui do sulco bicipital. O paciente vai ficar deitado com a mão apoiada na região da cervical e o raio vai entrar perpendicular. Pode ser feito deitado ou também em ortostático. O método 9, né, que é o West Point, o paciente vai estar deitado, o raio vai estar angulado 25 graus sentido cranial e também 25 graus aqui de abdução. Então, você vai deixar o paciente deitado, vai colocar um apoio de espuma aqui na região do braço do paciente, do ombro, a placa vai ficar na porção superior aqui do ombro e o raio vai entrar sentido axila. E o que ela vai buscar evidenciar? Lesões aqui do rebordo anterior da cavidade glenoide. Porções de erosões, alguns fragmentos ósseos. E o número 10 é uma técnica chamada também de Velpol View, onde o paciente vai ficar sentado na mesa, na borda da mesa, e a gente vai colocar a placa na porção posterior e o raio vai tangenciar o ombro desse paciente. Por que é feito essa radiografia? Isso daqui é feito em casos que o paciente não consegue fazer o posicionamento em axilar. Então é um posicionamento que a gente pode substituir o axilar em alguns casos, quando o paciente tem fratura ou tem alguma imobilização que impeça da gente fazer a radiografia do axilar da maneira convencional do método 5. Aqui alguns casos de AP sem correção da anteversão da cavidade glenoide, um AP verdadeiro com correção da anteversão da cavidade glenoide, onde a gente consegue visualizar a cavidade glenoide, aqui todo o perfil aqui da cavidade glenoide em duas perspectivas, um AP sem correção e com correção da anteversão. Aqui um outro caso também, onde o paciente tem uma possível aqui calcificação do tendão do supraespinal, e um AP sem correção da intervenção da cavidade glenoide, e aqui já um AP com correção. A gente consegue visualizar melhor aqui essa posição dessas calcificações. Um outro caso de um AP, mas nesse caso é um AP para avaliação da clavícula, e aqui o método Zanca. É utilizado tanto para avaliação da articulação acromioclavicular, mas nos casos de clavícula a gente utiliza fazer essa imagem também. Aqui um outro caso de um AP com o paciente tem uma fratura da cabeça humeral, e aí esse fragmento ele está para posterior ou para anterior? Então o perfil vai nos dar essa informação. Aqui temos o paciente em perfil, visualizamos aqui a parte do acrômio, espinha da escápula, processo coracoide, cabeça humeral, e o húmero está deslocado para anterior. Então o perfil vai nos trazer essas informações. Aqui um outro caso também de fratura da cabeça humeral, aqui da parte do tubérculo maior e menor. E aqui a gente consegue ver todo o rebordo da cavidade glenoide. E no perfil não tem nenhum deslocamento nem para anterior nem para posterior, então é uma fratura mais estável. Aqui um outro caso de radiografia do ombro na avaliação de luxação. Então essa luxação aqui ela é uma luxação para anterior. Observe que essa imagem não está tão adequada, está um pouco tremida, respirada. Já na imagem de controle a gente tem uma qualidade satisfatória. Então o que é o ideal? Quando você for realizar uma radiografia de ombro, solicite para o paciente a apneia. Converse com o paciente antes e quando for disparar os raios-x, peça a apneia para que você consiga obter uma imagem com uma boa qualidade sem esses artefatos de movimento. Um outro caso aqui também de fratura da cabeça humeral, uma fratura com uma impactação aqui do colo número. E o perfil não está tão adequado, mas deu para visualizar que não tem nenhuma luxação aqui ou fragmento tanto para posterior ou para anterior. Um outro caso de um AP do ombro, com bastante... nesse caso era uma indicação para artrose. A gente consegue ver bastante
diminuição aqui do espaço articular, tanto aqui no AP do ombro quanto no axilar. Um outro caso de AP e perfil, aqui mais uma imagem oblíqua, né? Onde a gente vê aqui o rebordo da cavidade glenoide e um fragmento ósseo aqui. Então aqui a gente caracteriza aqui uma lesão de Burkhardt ósseo. E a qualidade, né? O que é quem, quando e qual, parâmetros técnicos, tem artefatos na imagem ou não, o posicionamento está padrão, incluiu toda a anatomia de interesse. Então a gente vai ter que ter alguns padrões de qualidade para entregar o nosso resultado final para o paciente. Então quem é o paciente, quando ele realizou o exame e qual exame ele realizou e qual a lateralidade. Então quem é o paciente? O senhor Natalino da Silva, quando ele realizou, dia 5/10, e qual é o exame? Raio-X do ombro direito. Então fiz essa análise aqui de quem, quando e qual. Quais são as outras análises que eu tenho que fazer? Vamos voltar aqui para recapitular. Os parâmetros estão ok? Tem artefato e o posicionamento está padrão? Sim, não tem artefato, o posicionamento está padrão. A técnica aplicada também está com uma boa qualidade. Então, esse é um exame que está satisfatório. A marcação aqui do lado direito ou esquerdo. O ideal sempre tenta deixar no canto superior ou em uma parte que não fique em cima da região anatômica. Uma dica aí que eu deixo para vocês. E sobre os parâmetros, aqui temos uma imagem que não tem uma qualidade satisfatória, uma imagem que foi realizada no leito, suspeita de fratura de úmero. Então foi realizada uma radiografia no leito, então a qualidade ela já deixa a desejar. E sobre também a qualidade dos parâmetros técnicos, a gente tem que lembrar do Dynamic Range, que é a faixa de leitura com qualidade que o meu aparelho vai conseguir fazer aquela leitura. Na imagem convencional, eu tenho esse Dynamic Range menor. Já na imagem digital, o meu Dynamic Range é maior. O que isso quer dizer? Aqui no sistema digital, se eu utilizar uma radiografia de ombro 60 kV e com os valores de MAS adequado para o ombro, mas se eu fazer uma alteração de um valor de 5 kV para mais ou para menos, ainda eu tenho um padrão aceitável. Já na radiologia convencional, 2 ou 3 kV para mais ou para menos, isso já pode degradar a qualidade da minha imagem. Então, a gente tem que lembrar isso daí também. Tem artefatos na minha imagem? Aqui no caso, é o caso anterior que eu mostrei, o paciente ele acabou respirando no momento de fazer a radiografia, a imagem ficou tremida. Porém, qual é a condição do meu paciente? É o paciente politraumatizado. Eu vou irradiar o paciente novamente? E aí? É isso que a gente tem que pensar e tem que analisar. Nesse caso, deu para visualizar muito bem aqui a parte da luxação para anterior. É um exame que o médico vai conseguir ter uma boa visualização e vai fazer a redução desse ombro, como já mostrei nas imagens anteriores, e a outra imagem a gente fez com padrão satisfatório. Nesse outro caso não está tão visível, mas também ficou respirado, um pouco tremido, sem definição. Além desses artefatos aqui de respiratório, a gente tem que ver se não vai ficar nenhum eletrodo aqui na região, se o paciente está de sutiã, alguma corrente, ou se a blusa tem algum tipo de metal ou artefato que fique em cima da região de interesse que possa atrapalhar o nosso exame. O posicionamento está padrão, está com uma qualidade aceitável? Então isso a gente vai ter que ter no nosso critério de qualidade também. Incluiu toda a anatomia de interesse, eu acabei cortando alguma região importante para o meu exame, eu tenho que repetir aquela minha radiografia. Então tudo isso você vai criando com o tempo, essas análises clínicas. Nesse caso, olha como o exame ficou fora do centro do meu receptor de imagem. Então eu quase cortei aqui a porção aqui da cabeça humeral, do tubérculo maior. O certo era esse paciente estar mais centralizado aqui no meio do meu receptor de imagem. E como que a gente alcança a qualidade? Aqui a gente tem uma foto aqui do Sr. Miyagi com o Daniel Larusso, mostrando aqui a pintura aqui numa cerca de tábua, né, de madeira. E como que a gente alcança a perfeição? É fazendo várias vezes a mesma coisa. E claro, tendo critérios de qualidade. Sempre você tem que encontrar um profissional que você se espelha e você tenta se basear com aquele técnico. Pegue tudo que ele tem de bom, tudo que ele pode
trazer para você e vai agregar no seu profissional, para você se tornar um bom profissional. Você pega um pouquinho de um pouquinho de outro e você vai modelando a sua forma de trabalhar. Então, tudo isso você vai alcançar com o tempo. Eu acho que nessa aula é isso. Espero que você tenha gostado. Trouxe aqui para vocês os exames de rotina que a gente realiza nas radiografias de ombro. E muito obrigado. Espero que você esteja gostando também dessa semana aí da maratona, nesse mês da Maratona da Radiologia do Bem. Deixo aqui meu muito obrigado, professor Rodrigo Lima, e agradeço a todos vocês que estão participando. Até mais. Tchau, tchau.